Em Efésios 6, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, leremos os versículos 5 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Paulo está tratando de coisas bem práticas agora na sua carta, né? Ele tratou de assuntos teológicos de grande profundidade, falou sobre a eleição, falou sobre a redenção, falou sobre o grande mistério escatológico do Evangelho, que diz a respeito à inclusão dos estrangeiros, daqueles que não são judeus, na comunidade da fé e o modo como Deus fez isso de maneira gratuita, graciosa, benéfica. Ele nos relatou as bênçãos todas que Deus proporcionou ao seu povo. Mas então, começou a dizer, agora nós também, como seu povo abençoado, nós precisamos corresponder na prática. Nós precisamos viver da maneira digna, coerente, com tudo isso que o Senhor já fez e investiu nas nossas vidas. Então ele começou a falar sobre nos comportarmos perante o mundo de uma forma diferente, não imitando o mundo, sempre tentando buscar a vontade de Deus, não nos guiando pelos padrões do mundo. O mundo sempre tenta impor seus padrões de cultura, de comportamento, de certo, errado, de bem e de mal, e quase sempre inverte ou relativiza essas coisas. Por isso Paulo falou, trevas são trevas, luz é luz. Não é tudo cinza, não. Para a Escritura, escuridão é escuridão, luz é luz. E ele disse, vocês eram trevas. É a expressão que ele utilizou aí no capítulo 5, no versículo 8, ele disse, pois outrora éreis trevas. Interessante ele dizer, não é? Que ele não disse, vocês estavam nas trevas. Ele disse, vocês eram trevas. Vocês eram a própria escuridão. Porque a escuridão estava em vocês e vocês nela. Mas agora, sois luz. É assim que ele colocou aí também a expressão no versículo 8. Sois luz no Senhor. Não é só uma questão de ter a luz, de estar próximo da luz, mas de ser. Sois luz. Então, já que não são mais trevas, já que agora são luz, ele diz, andem como filhos da luz. Então é uma questão realmente de coerência, é uma questão de entender o que é prioridade, o que está acima de tudo. Para o cristão, o que está acima de tudo é o Senhor. Não é o seu bem-estar pessoal, não é o seu conforto. O que está acima de tudo para o cristão é o Senhor. Paulo falou aqui sobre casamento, Paulo falou aqui sobre a relação de pais e filhos. Eu tentei mostrar como o mundo usa essas bênçãos, mas apenas como proveito próprio, benefício próprio, para suprir suas carências pessoais. Na Escritura, essas coisas são subordinadas a Deus, porque são para Ele.
são para a glória dele, são para o louvor dele. E agora então Paulo entra nessa questão das relações de trabalho. Campo minado, campo extremamente minado. Interessantemente, Paulo parece não estar muito preocupado com as minas. E ele fala de uma maneira que, sem dúvida, irmãos, muitos considerariam hoje em dia imprópria. Muitas pessoas olham para essa passagem e dizem: como Paulo pôde falar sobre as injustas relações trabalhistas dos seus dias sem pronunciar uma única palavra contra? Vejam, quando ele usa a expressão aqui, quanto a vós outros, servos. De alguma maneira, a nossa tradução aqui dá uma aliviada no termo, na expressão, né? Porque dentro da igreja a gente usa muito a palavra servos, né? Somos servos, só somos servos, todo mundo servo. Mas isso tem uma conotação tanto quanto, né, alegórica para nós, ou espiritual, quem sabe. Mas o termo aqui é escravo. A expressão é escravo. E ele está falando do regime de escravidão que havia naqueles dias lá no Império Romano. Que diferentemente, sim, do regime de escravidão que teve, por exemplo, no Brasil, em alguns séculos atrás, e que tinha a ver, entre algumas coisas, não apenas isso, mas entre algumas coisas, com a questão de cor de pele, né? Em Roma não era uma questão de cor de pele ou de raça. Porque qualquer pessoa podia ser escrava, uma vez que estivesse debaixo aí, né, da situação social que proporcionava isso. Dívidas, pobreza excessiva, despojos de guerra, povo conquistado por outro povo. Havia vários fatores que geravam escravidão, e isso não tinha relação direta com raça ou cor de pele. Não que isso melhore as coisas. Continua sendo ruim de qualquer maneira, mas apenas digamos que não tem aí um fator racista na história. Não tinha tanto. Também tinha. Os romanos se consideravam superiores a todas as demais raças que existiam. E os judeus também se consideravam superiores a todas as demais raças que existiam. Esses problemas são realmente muito antigos. No entanto, a Escritura vem dizer: acabou isso. Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais escravo, não tem mais livre. Todos são um no Senhor. Veja, calma, não é que a Bíblia eliminou essas categorias. Homens continuam sendo homens, né? Graças a Deus, ainda bem. Mulheres continuam sendo mulheres, ou deveriam ser, pelo menos. Assim é o que a Escritura estabelece. Do mesmo modo, existirão senhores, existirão servos. Do mesmo modo, existirão gregos, existirão judeus. Mas o que a Escritura fala e estabelece é que para o Senhor essas coisas não são primordiais, não são essenciais, e a salvação está disponível a todos. Mas voltando, alguém poderia dizer: como é que Paulo fala aqui das relações de escravidão, né? E a gente vive nesse movimento woke, moderno, o tempo todo, né, os filmes, os livros, as publicações, tentando reparar erros históricos, como se fosse possível só ir lá e derrubar uma estátua e consertou todos os problemas do passado. E aqui o apóstolo Paulo certamente seria alvo de críticas. E porque ele fala sobre as relações de servos e senhores, e simplesmente não diz: acabem logo com isso. Já passou da hora de libertar os escravos. Está na hora de começar a fazer alguma revolução aqui, cristãos. Vamos pegar em armas, vamos pegar em, vamos nos rebelar e vamos... E vejam, neste tempo aqui, uma boa parcela dos crentes eram escravos. Há relatos muito seguros que mostram que uma parcela significativa dos novos convertidos ali vinham realmente das classes bem baixas nesse momento, até porque, claro, né, era 80% da população praticamente de classes bem baixas. O dinheiro estava muito concentrado naqueles dias.
O poder estava muito na mão de poucos. E havia um grande número de escravos, sim. E esses escravos compunham boa parte da base da igreja. Aqui você já entende por que é que Paulo fala mais sobre os escravos do que para os senhores. Devia ter uns 2, 3 senhores no máximo dentro da igreja. Ainda assim, Paulo fala sobre o papel deles e o que eles devem fazer e como que eles devem agir. Mas sim, a preocupação de Paulo é falar sobre a situação dos escravos, e especialmente os escravos cristãos, que eram em grande número. E obviamente Paulo não era a favor da escravidão. Inclusive ele disse aos coríntios, aos escravos: tem uma chance aí de se libertar, aproveita, meu irmão, se você puder. Mas sim, Paulo sabia muito bem que isso era bem difícil e bem complicado. Vejam, irmãos, a Bíblia não veio aqui para estabelecer os padrões políticos, militares, sociais neste sentido. Você vê alguma palavra bíblica dizendo, sabe qual é o melhor sistema de governo? É a democracia. Você já viu isso em algum lugar? Não. Então o melhor sistema é a monarquia? Não. Então de certo deve ser a anarquia? Também não. E do mesmo modo, também não há uma palavra direta dizendo, vamos acabar com a escravidão. Por que isso? Porque a preocupação principal da Escritura é com a salvação das almas, com a salvação dos corpos, com a salvação das pessoas. E para que as pessoas sejam salvas, não faz muita diferença qual é o sistema de governo em vigor. Quem é o chefe do sistema de governo? Vocês sabem, naqueles dias, especialmente aqui nos dias em que Paulo escrevia esta carta, é provável que o imperador romano fosse aquele que é talvez o mais conhecido e o mais maluco da história de Roma, o próprio Nero. Aquele que tocou fogo em Roma e culpou os judeus e culpou os cristãos. Sim, tem releituras históricas dizendo que não foi ele, não foi bem assim, mas assim ele entrou para a história dessa forma. Paulo foi morto pelo Nero. No finzinho do reinado de Nero, ele foi decapitado. E você não vê uma única palavra de Paulo contra o imperador, o vê. Em algum momento Paulo destratou, ofendeu o imperador romano dos seus dias. Ao contrário. Ele disse, não tem autoridade que não proceda de Deus. Então vamos orar pelas autoridades. O que a gente mais vê é crente falando mal de governadores, de autoridades. É uma boa coisa? Ah, mas ele merece, é um péssimo presidente, é um péssimo governador, é um péssimo prefeito. Mas a Escritura diz que vem de Deus essa autoridade. Eu lembro nos dias da presidente Dilma, o quanto nós mesmos tirávamos sarro dela. Porque ela era engraçada mesmo, cá entre nós. Contudo, muitas vezes faltou reverência da nossa parte. Não para com a pessoa, mas para com o cargo. A autoridade é um princípio divino. O Senhor detesta quando as pessoas quebram a autoridade. Uma das grandes acusações que os escritos neotestamentários fazem contra os falsos mestres, se pegar, por exemplo, a segunda carta de Pedro, ou a própria carta de Judas, é que eles repudiavam autoridades superiores. É que eles difamavam autoridades superiores. Difamavam. E aí Judas usa um exemplo extremamente estranho. Ele diz,
Mas o próprio Miguel, o arcanjo Miguel, quando disputou com Satanás, a respeito do corpo de Moisés, ele não o difamou, ele não o ofendeu, ele não o menosprezou, e era o diabo em pessoa. E então, Judas diz: mas esses caras aí difamam todo mundo. Esses caras aí não respeitam qualquer autoridade. Irmãos, o mundo e o Brasil está na situação em que está por causa disso. Ninguém mais respeita ninguém. Todo mundo se acha no direito de difamar quem quer que seja, por qualquer deslize, por qualquer situação. Alunos não respeitam professores. Professores não respeitam diretores. Diretores não respeitam secretários. Eu poderia continuar essa lista infinitamente. Nós não respeitamos policiais, nós não respeitamos, só respeito se tiver com medo de ser preso. Não por reconhecer o papel, não por reconhecer a posição. Até mesmo aquele sujeito com a roupinha verde lá no meio do trânsito, que todos nós odiamos, deve ser respeitado. Quer queira, quer não, ele está ali exercendo uma posição de autoridade. E se formos multados, é por nossa culpa. Raramente não é por nossa culpa, raramente. Ah, mas é só deixei 15 minutos a mais. Mas a lei não permite. Ah, mas eu passei, estava de amarelo para vermelho, dava tempo. E o miserável me multou. É isso, o problema são sempre os outros. O problema são sempre os outros. Nas igrejas não é diferente. Não há muitas vezes respeito pelas posições. Esses irmãos são diáconos, eles têm autoridade para ser diáconos. Eles devem ser respeitados. Esses irmãos são presbíteros, têm autoridade para ser presbíteros. Eles devem ser respeitados. Não tem como Deus gostar de irmãos desrespeitando a autoridade que Ele mesmo conferiu, a quem quer que seja. E chefe tem autoridade também. O patrão tem autoridade. O empregado está ali para obedecer. Por isso, a preocupação de Paulo e da Escritura não é para revolucionar as esferas sociais, mas é para dizer o que cada crente deve fazer no seu próprio contexto. Porque o fato é que um crente tem que ser um crente verdadeiro em qualquer situação. Democracia, tirania, monarquia, anarquia, o que quer que seja. Ele tem que ser um crente verdadeiro ali. Tem que ser um crente verdadeiro em qualquer situação econômica que ele se encontre. Aprendi a viver contente, Paulo disse, na riqueza, na pobreza, honrado, humilhado. Ele tem que ser um crente verdadeiro em qualquer posição que ele se encontre, como senhor ou como servo, ou como escravo. A preocupação principal da Bíblia é que sejamos filhos da luz. E andemos como filhos da luz, coerentes com o nosso chamado. Entendendo e respeitando as autoridades que o Senhor mesmo estabeleceu. É claro que isso não é fácil de fazer. É claro que seria fácil, né? Se as autoridades fossem ótimas, fizessem tudo certo,
nunca errassem. Isso não acontece nem lá no mundo e nem dentro da igreja. E ainda assim é preciso respeitar e lidar com esse princípio de autoridade. E é isso que Paulo tem em mente aqui quando ele fala obedecei. Servos, escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Não é medo desenfreado, é respeito e reverência. Esse é o sentido. Vejam também porque, e eu preciso ainda falar isso para preparar o que eu quero falar daqui a pouco. Primeiro, essa questão do princípio de autoridade. Isso norteia as relações de trabalho. Não há mais escravos hoje. Será mesmo que não há? Não tenho muita certeza às vezes. Acho que nós todos somos escravos do governo. A gente paga mais da metade do que nós ganhamos para ele. E não recebemos quase nada em troca. Será que não há escravos hoje? Essas pessoas têm que trabalhar 40 horas da semana para ganhar R$1.500, R$1.600. Às vezes não parece tão melhor assim. Não estou dizendo que lá naqueles dias em Roma era melhor do que hoje. Provavelmente era pior. Mas também existiam escravos em boas situações, que eram bem tratados pelos seus senhores, que ocupavam cargos, mesmo sendo escravos, de grande distinção dentro das grandes casas, e que tinham vidas boas nesse sentido, confortáveis. Então, essas coisas não são absolutas, né? Sempre há detalhes em tudo isso. Mas o ponto principal é: por que Deus quer que a gente trabalhe? Não era muito melhor ficar só de folga? Por que Deus não disse assim: trabalhe um dia e descanse 6? Não seria muito melhor se Deus dissesse: trabalhem um dia por semana e descansem 6? Mas olha o que Deus fez. 6 dias trabalharás e você vai descansar. Deus quer que a gente trabalhe. Desde o início Deus quer que a gente trabalhe. Deus queria que nós fizéssemos 3 coisas lá no começo, né? São os 3 mandatos da criação: espiritual, familiar, social, cultural. Já vimos esses 2 primeiros aqui, né? Na carta aos Efésios. E agora estamos justamente no terceiro. Dominai sobre os peixes, as aves, as árvores, os animais. Trabalhem. É para trabalhar. Deus quer que a gente trabalhe. E sabe, tem gente que pensa assim: quando chegar no céu acabou, né? Aí vai ser só descanso. Deitadinho na nuvem, com a harpa na mão, dedilhando por toda a eternidade, deitado na nuvem. Olha, eu lamento estourar os balõezinhos aí de sonho, não vai ser desta maneira. Nós vamos trabalhar, também no mundo por vir. Aliás, Jesus disse que Deus gosta de trabalhar. Ele disse um dia assim: meu pai trabalha até agora. E eu também. Não tem folga não. Essa história de que Deus descansou no 7º dia, entenda que isso aqui é para estabelecer um princípio, Jesus disse. Mas Deus não cruzou os braços no 7º dia. Aliás, se Deus cruzar os braços no 7º dia, esse mundo implode. Alguém tem que cuidar, né? Alguém precisa continuar sustentando. Deus trabalha no 7º dia. Deus trabalha todos os dias. Aliás, Deus trabalha enquanto nós dormimos. Não é isso? Nós dormimos, Ele não. Talvez você está dizendo: vou ter que arrumar outro Deus então, porque esse daí é só trabalho. É isso mesmo. Deus gosta do trabalho. Deus quer o trabalho. Deus trabalha. E Deus quer que o seu povo trabalhe.
Mas por que Deus quer que o seu povo trabalhe? Então veja, hoje em dia, trabalho, já falei, né? As pessoas querem casar, querem ter filhos, e a razão principal qual é? Autossatisfação. Autossatisfação. E não é diferente com relação a essa questão de trabalho. Qual é a profissão? A pergunta, né? Para o adolescente, incansável pergunta. Acho que o adolescente não aguenta mais ouvir falar, não aguenta mais esse tipo de pergunta. E aí já decidiu o que é que você vai fazer quando crescer? Ou agora que já cresceu. O adolescente não aguenta mais ouvir essas perguntas. Porque tem que estar toda hora dizendo, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Mas por que é que as pessoas muitas vezes fazem essas perguntas? E também por que é que as pessoas se preocupam em dar essas respostas? Porque, em geral, a escolha da profissão é motivada com base em quê? Com base no que vai dar mais dinheiro. Com base no que vai dar menos trabalho. A profissão dos sonhos. Qual é a profissão dos sonhos? Trabalhar pouco e ganhar muito. Se achar uma dessas aí, agarre. É a profissão dos sonhos. Porque as pessoas olham para a questão do trabalho também como algo para se autossatisfazer. Razão pela qual, quando o trabalho é pesado, é ruim, é difícil, e quase todos são, vem a frustração, vem o desânimo, e todos os problemas que nós sabemos muito bem. Acontece que Deus não colocou o trabalho primordialmente, não é que ele não possa ser, ele também traz, ele contribui, assim como a família, assim como as relações culturais, etc. Elas contribuem, elas têm um papel na nossa vida. Mas não é o papel central. Não é o papel central. O papel central não é encontrar prazer, alegria, recompensa no trabalho escolhido. Então qual é? Qual é o papel? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Por que é que Deus disse para Adão e Eva, olha, tem esse jardinzão todo aí. E eu quero que vocês cuidem dele. Que vocês trabalhem nele. Mesmo vindo a queda, eles sendo expulsos do jardim, foram lá para o mundão, mesmo eles vão continuar trabalhando. E agora tem um fator adicional aqui, com suor, com cardos e abrolhos, com dificuldades, com lutas, com sofrimento. O trabalho continua. Qual o propósito? Qual a razão? Missão. Missão. É para isso. É a missão de Deus para nós. Tudo é a missão de Deus. A família é missionária. O trabalho é missionário. Porque é um trabalho para Ele. Para Deus. Adão não seria o chefe de si mesmo. Ele trabalharia sob Deus. Para servir a Deus. Três coisas ele faria, Para Deus, por meio das coisas que Deus dava, e com o objetivo último de glorificar a Deus. Sabe, a reforma protestante redescobriu essa grande verdade. Lutero começou a falar sobre isso, Calvino desenvolveu esse conceito. Eles disseram, o trabalho não é punição. O trabalho não é um mal necessário. O trabalho tem implicações ruins, negativas, eu sei, mas é uma bênção. Uma bênção que Deus continua dando ao seu povo. Basta o seu povo entender a razão última, o propósito maior, que é trabalhar para a glória de Deus.
que é entender que o seu trabalho, seja ele qual for, até mesmo de um escravo, o pior de todos, até mesmo de um escravo, pode ser para a glória de Deus. Só rapidamente olhe no texto que nós acabamos de ler. Quantas vezes ele diz assim: para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Percebeu? Está aí no versículo 5. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A ideia aqui é como para Cristo, né? Novamente, no verso 6, como servos de Cristo. No verso 7, como ao Senhor. No verso 8, dizendo do Senhor. A Cristo, como Cristo, de Cristo, do Senhor. Todas as vezes. Então, o trabalho é sobre o quê? Qual é o assunto? Qual a razão? É sobre o quê em última instância? É sobre o escravo? Não. É sobre o senhor do escravo? Não. É a respeito então da função. O que importa é a função que é feita? Não. O que importa é a relação com o Senhor. A relação com o Senhor. Por quê? Porque o trabalho é uma missão que Deus deu ao ser humano. Deus queria o quê? Lá voltando aos primórdios. Expandir tudo aquilo. Explorar de uma maneira fiel todas as potencialidades da criação. Sabe, se há tantas descobertas científicas, desenvolvimentos tecnológicos, não é o diabo que dá essas coisas, não. Não é ele que cria essas coisas, não é ele que inventa essas coisas, não. Cada vez que há um progresso, né, científico na humanidade, por exemplo agora, né, a inteligência artificial, as pessoas vêm dizer, é coisa do diabo. Isso só pode ser coisa do diabo. Não, é coisa de Deus. É coisa de Deus, não é coisa do diabo, não. Claro que o diabo sempre pode usar as coisas também, aplicá-las de alguma maneira, mas não foi ele quem capacitou os homens a desenvolverem essas ferramentas. Todos os dons são lá do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Toda dádiva, todo dom perfeito, vem lá de cima, sempre. É Deus concedendo dádivas para a humanidade. Como a humanidade usará isso? Aí sim vai entrar a responsabilidade de cada um. Mas em geral, é dom de Deus, o dom do trabalho, a bênção do trabalho. Deus trabalha, Deus ama o trabalho, Deus quer que nós também trabalhemos, mas não para homens. Observem quantas vezes, outra vez, né, ele menciona isso. Então, quem é o nosso patrão? Quem é o patrão? Sabe, entender quem é o patrão ajuda muito, sim. Na hora em que o patrãozinho com letra minúscula sai dos trilhos e complica as coisas, e complica as situações, entender quem é o patrão com letra maiúscula ajuda bastante. Porque então os nossos olhos precisam se elevar do patrão com a letra minúscula para o patrão com a letra maiúscula. E Paulo só fala isso aqui o tempo todo. Vamos lá, outra vez. Servos. Crie uma revolução. Não, obedecei. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor. Sabe, alguns autores dizem aqui, e eu acho isso interessante, talvez tentando defender um pouco Paulo. Eu não estou aqui para defender Paulo. Paulo não precisa de defesa. Paulo é o grande
apóstolo da fé cristã. Graças a ele, por intermédio dele, o Evangelho está aqui hoje nas nossas mãos, chegou até nós. Então, eu estou aqui para defender Paulo, eu não preciso fazer isso. Se alguém não gostar de Paulo, problema de quem não gosta de Paulo. Não é problema meu. O que está escrito, está escrito. Contudo, alguns dizem, olha, Paulo realmente não quer derrubar a escravidão assim, de fora para dentro. Mas, de certa forma, ele derruba a escravidão de dentro para fora. Porque uma vez que os servos servem como Cristo, de certa maneira ele já está desfazendo essa escravidão. E se os senhores, e é claro que aqui era uma minoria, mas ainda assim, agem como senhores em Cristo, também aquela coisa ruim, aquela parte ruim da escravidão acabaria. Eu aprecio essa expressão, eu aprecio essa explicação. Mas outra vez, eu não estou aqui para tentar defender ou minimizar o impacto das palavras de Paulo. Paulo entende que a autoridade é um princípio divino, Deus estabeleceu. É preciso servir ao Senhor, humano, quer ele seja bom, quer seja mau. Aliás, nesse ponto Pedro foi ainda mais longe. O apóstolo Pedro também fala sobre a relação senhores e escravos, e ele diz, escravos, cumpram bem o papel de vocês com o Senhor de vocês, quer ele seja bom e cordato, quer seja doido, quer seja maligno. Porque nós somos igual a Cristo. E Cristo foi servo, fez-se servo, fez-se escravo de todos, sem reclamar, sem bater de volta. Como cordeiro, ele se deixou levar ao matadouro. O apóstolo Paulo lá em Romanos 11, eu queria que a gente lesse só essa passagem aqui, que eu acho que ela ajuda a nortear o que ele está escrevendo neste texto. Em Romanos 11, versículo 36, vejam essa palavra que Paulo diz aqui. Isso aqui é um resumo de toda a teologia de Paulo, ok? Toda a teologia, mas eu penso que nós podemos aplicar de alguma maneira esse versículo também a essas relações aqui de servos e senhores. Ele fala assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, a glória de Deus é o propósito máximo de tudo que existe. Por que Deus criou o mundo? Porque ele se sentia sozinho, carente? Não. Para manifestar a glória dele. Por que Deus criou o homem? Para a sua glória. Por que Deus permitiu a queda? Para a sua glória. Por que Deus mandou a redenção? Para a sua glória. Sempre é para a sua glória. Então, por isso os reformadores disseram, olha, o trabalho tem que ser para a glória de Deus. Nós entenderemos bem o nosso papel, a nossa função, se ao desempenharmos a nossa função, o nosso trabalho, seja qual for, dos mais nobres ou dos mais difíceis. E existem algumas profissões que a gente só de olhar diz, meu Deus, como a pessoa aguenta fazer isso todo dia? Como aguenta subir num caminhão de lixo todo dia, se segurar ali para não cair, sentindo o cheiro horrível das coisas ali dentro, pegando coisas que nós largamos de qualquer jeito, e que às vezes nós nem nos preocupamos com quem vai pegar aquilo que nós estamos jogando ali de qualquer jeito. Como alguém aguenta? Ou seja, uma profissão difícil. E tem muitas outras igualmente difíceis. Pessoas que ficam semanas em buracos na terra, tirando carvão. Pessoas que ficam confinadas em situações absurdas. Existem trabalhos extremamente difíceis. Outros mais fáceis, outros mais tranquilos. Mas nós conseguiremos desempenhar todos e qualquer um
se estivermos sempre olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, isso é para a tua glória. O que eu estou fazendo aqui não é para homens, não é para agradar a homens, não é para ajudar a homens, pura e simplesmente, embora tenha essa função. A pessoa, se não tirassem o lixo das ruas. Aliás, tem época que eles não tiram e a gente percebe a dificuldade que isso causa. Mas estou fazendo isso para a tua glória. É a disposição do coração. Por isso a palavra aqui, né, sinceridade. Guarde o texto aqui, né? Dele, por meio dele, para ele. A ele seja a glória. O que Paulo diz aqui é: trabalhe com temor e tremor na sinceridade do vosso coração. Um coração que sinceramente está oferecendo aquela função que está fazendo para a glória de Deus. Sim, como um culto. Sim, como uma liturgia. Do mesmo modo que nós estamos aqui seguindo uma liturgia planejada, programada, organizada. E o que nós queremos com isso tudo aqui, com essa liturgia? Impressionar uns aos outros? Até a paciência. O que nós queremos com essa liturgia aqui? Agradar uns aos outros? Que coisa mais sem sentido. Nós estamos fazendo isso daqui porque a gente entende que Deus se agrada. Por isso, cada coisa que a gente faz, cada nota tocada em algum instrumento, cada momento em que você se levanta ou senta, ou lê, ou ora, tudo é para a glória de Deus. É uma liturgia. Transforme o seu trabalho numa liturgia. Aquele lá fora mesmo. Aprenda a cultuar a Deus através do seu trabalho. Aí você já vai perceber que nem tudo dá para fazer num culto, né? Nem tudo dá para fazer num culto. Porque nem tudo agrada a Deus. A liturgia, necessariamente, ela tem que se preocupar em estabelecer, né, os momentos, os eventos, as situações, os atos que Deus quer. E se Deus não gosta, a gente não pode fazer. Então o nosso trabalho também é assim. O que é que não dá para fazer? O que é que não agrada, não glorifica a Deus? E talvez a gente chegue à conclusão que o nosso trabalho como um todo não agrada. Então, peça as contas. Não tem outro jeito. Existem funções que são desempenhadas que elas são extremamente antiéticas. Não porque em si elas são, mas porque os empregadores as tornam assim. Nesse caso, não dá para dizer, mas eu preciso do sustento da minha família. Deixa eu pegar aqui um exemplo extremo, tá? Só para realmente assim, chutar o balde, né? Suponha que você foi criado como filho de ladrão. E tudo que você sabe fazer é roubar. E faz bem. E você diz, bom, é a minha profissão. Eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que sustentar minha família. É assim que eu sustento a minha família. Você vai dizer, faz sentido, tá certo. Tá bom então, leva aqui meu relógio. Não, está errado. Isso não agrada, isso não glorifica a Deus. Não tem desculpas do tipo, bom, mas eu preciso. Bom, mas não tem outro jeito. Bom, mas é só isso que eu sei fazer. Bom, mas é... Não tem desculpas nesse caso. O único jeito é dizer, eu preciso encontrar outra profissão. Mas se as nossas profissões não em si mesmas ofendem a Deus, então está melhor, mas também não é suficiente só não ofender a Deus, elas precisam glorificar a Deus. Elas precisam glorificar a Deus, porque elas são o nosso culto também, faz parte da nossa liturgia.
Então nós temos que encontrar os meios, os caminhos, as formas de glorificar a Deus através das nossas funções. E Paulo disse aqui aos escravos que para eles o modo de fazer isso seria sempre olhar para Cristo. Sempre olhar para Cristo. Então, veja, primeiro tudo para Cristo. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você não está servindo ao Senhor, você está servindo a Cristo. Então, para Cristo. Não servindo à vista para agradar aos homens, né? Podíamos mudar aqui. Não só quando as câmeras estão ligadas, ou só se tem câmera no ambiente. Que hoje, né? Os olhos dos patrões se multiplicaram. A gente tem câmeras em todo lugar. Mas o cristão não se preocupa com câmeras. O cristão se preocupa com o Senhor, com os olhos do Senhor. Não faz a mínima diferença para ele se tem câmera ou se não tem câmera. Porque ele sabe que tem os olhos mais atentos aí. Muito mais atentos, e esses olhos são os olhos do Senhor. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Para Cristo, de Cristo agora. E esse de Cristo parece dar a ideia também, eu creio que Paulo aqui quis fazer um certo jogo de palavras, né? Porque Cristo também se fez servo. Aliás, quem é o grande servo? Sofredor, que é o servo por excelência, é Cristo. Então também dá a ideia de imitando Cristo. Cristo é o padrão, Cristo é o modelo. Nós não apenas fazemos as coisas para Ele, mas também fazemos tudo por meio dEle. Por meio dEle. E por isso também, em última instância, entendemos de quem é a propriedade. Quem é o dono. Quem é o dono de tudo. Quem paga o salário. Assim, os escravos lá no passado recebiam algum salário. Não era assim também que eles não ganhavam nada. E alguns escravos chegavam até a ganhar bastante dinheiro. Através das suas... do seu bom trabalho prestado, do seu bom serviço prestado. Tanto é que alguns conseguiam até comprar a liberdade. Porque ganhavam bastante, conseguiam ganhar um certo dinheiro. Não é assim que não ganhava nada. Mas aqui o que Paulo está dizendo é, fique atento para saber quem paga. De onde vem o seu salário? Não é do patrão. Não do patrão com letra minúscula. Sim, é ele que paga o seu salário, é ele que faz o contra-cheque no final do mês, é ele quem deposita lá na sua conta. Mas esse não é o principal salário. Não para o cristão. Para o cristão, esse não é o principal salário. Esse não é o grande pagamento. Vejam o que ele diz aqui. Servindo de boa vontade, né? Como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Quem paga, o pagamento verdadeiro, a recompensa verdadeira, não é dada pelos patrões humanos. É dada pelo dono de todas as coisas. De quem são todas as coisas? Então me parece que aqui Paulo inverteu exatamente a ordem, né? Lá em Romanos, ele falou assim, dele, por meio dele e para ele. Aqui ele falou, para ele, por meio dele e dele. Mas parece ser a mesma coisa. Porque o Senhor é a fonte de todo o nosso trabalho. O Senhor é o modelo de todo o nosso trabalho. O Senhor é o objetivo, a razão última do nosso trabalho. Então, trabalho é sobre Deus. É tudo sobre Deus. Trabalho é uma coisa divina. É uma coisa grandiosa.
é missão. Não estamos trabalhando para nos autossatisfazer, estamos trabalhando para servir ao Senhor. Não estamos trabalhando para ter um salário melhor. Se ele vier, que bom. A razão última é para glorificar ao Senhor. E se tiver alguma recompensa, não será a promoção. A recompensa verdadeira é aquela que Deus nos dará depois, muito depois. A recompensa dos céus, ou do mundo vindouro. Então, irmãos, trabalha tudo sobre Deus. Agora você diz, tá, mas e os chefes? E os senhores? Aí Paulo fala o seguinte no verso 9: e vós, senhores, façam tudo isso também. Isso se aplica aos dois. Talvez não tivessem muitos senhores dentro da igreja naqueles dias. Alguns haviam, lembra do Filemão, que recebeu uma carta de Paulo, era um senhor de escravos. Interessantemente, outra vez, Paulo não disse, Filemão, liberte todos os seus escravos. Mas disse, Filemão, cuide bem deles. Saiba que você tem um Senhor maior que você, e que vai cobrar você o modo como você tratou os seus escravos. Muitos de nós têm funcionários aqui. Talvez não somos donos de grandes empresas, não temos um monte de funcionários. Mas se moramos em condomínios, temos funcionários. Quem paga o salário deles? Quem paga o salário do manobrista, da diaria, de quem cuida ali da limpeza do prédio, do guardião? Quem paga? E como é que nós tratamos essas pessoas? Como é que nós tratamos a diarista que vem lá na nossa casa? Limpar as coisas da nossa casa. Sim, nós temos muitos funcionários, irmãos. Só que não nos damos conta disso muitas vezes. Parece que não, mas nós temos. Como é que nós tratamos essas pessoas? Então, Paulo diz, também aí é momento de glorificar o Senhor. Também essa é uma relação que deve ser para a glória de Deus. Não tem jeito, se você paga muito pouco a sua diarista, não dá para glorificar a Deus com isso. Não dá para glorificar a Deus. Se você explora, paga pouco e ainda faz trabalhar mais do que devia, não tem como o Senhor dizer, estou gostando, está me agradando, está subindo aqui as minhas narinas, né, com um aroma suave, esse sacrifício que você está fazendo, esse culto que você está me oferecendo. Não tem como agradar a Deus. Se não tratamos bem, se não pagamos de forma justa. Eu sei que existem muitas pessoas que fazem serviço ruim, trabalham mal, cobram exageradamente. Mas uma coisa muito ruim, negativa que nós fazemos, é sempre pedir desconto. A pessoa diz, olha, eu vou fazer esse trabalho aqui, você diz, não dá para cobrar menos? Eu pago metade do que você está pedindo. Às vezes acontece, as pessoas realmente põem um preço exagerado, né, exorbitante. E aí sim, tem que haver uma certa negociação também, não é uma questão de ser bobo demais, né? É uma questão de ser justo. O problema é que a nossa justiça sempre pende mais para o nosso bolso. A justiça nesta hora, ela sempre vai mais para o nosso lado. Sim, Senhor, nós todos somos senhores também. Nós somos servos, mas também somos senhores em muitas coisas. Como é que nós estamos tratando os nossos empregados? De igual modo procedei para com eles. É uma via de mão dupla, é recíproco.
O princípio da glória de Deus vale para os dois lados, para os servos, para os senhores. Vejam, ele diz aqui, deixando as ameaças. Existem ameaças físicas, verbais, e existem outros tipos de ameaças também, emocionais. O Senhor não quer que essas coisas entrem na relação, patrões e empregados, porque estraga o culto. Estraga o culto. Não fica mais agradável para o Senhor. Já não está mais sendo para a glória dele. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e esse sim tem câmeras. A rede de câmeras do Senhor é absurda. Porque ele enxerga até dentro das pessoas. Ele vê até não só as palavras, mas também os pensamentos e os sentimentos. Ele está no céu, é o juiz de tudo. Aqui está, o grande juiz do trabalho. O grande juiz do trabalho é o Senhor. Em última instância, sim, Ele vai julgar tudo corretamente. E para Ele, não há acepção de pessoas. Ele não favorece ninguém por causa de ser senhor ou por causa de ser servo. O princípio fundamental, e encerro com isso, é a glória de Deus. O trabalho que Deus quer, gosta, estabeleceu, é uma bênção. Vamos parar de reclamar do nosso trabalho. Porque essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Reclamar da bênção que Deus nos deu. É difícil, é sofrido, é complicado. Cultue a Deus através dele. Ou busque um trabalho melhor. Aliás, Paulo falou aos escravos lá de Corinto. Consegue uma coisa melhor? Vá em frente, meu irmão. Mas se não, louve a Deus pelo trabalho que Ele nos deu, que Ele te deu. Sirva ao Senhor com esse trabalho. Cultue ao Senhor com esse trabalho. Espere a recompensa somente dEle. Isso vale para servos, isso vale para senhores, na mesma medida. Para que a glória de Deus apareça mais e mais. Por quê? Porque somos filhos da luz. Não somos mais trevas. Somos filhos da luz. Por quê? Porque todas as bênçãos que nós já recebemos do Senhor compensam qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar aqui neste mundo. E se isso não ainda é suficiente, todas as bênçãos que ainda receberemos do Senhor compensam também. Paulo falou isso, né? Tenho certeza de uma coisa, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que Deus tem preparado para nós, com o estado de glória eterna. Qualquer aflição que tivermos que passar nessa vida por conta desta missão que Deus nos deu de trabalhar para a glória dEle, é insignificante diante das bênçãos que Ele já nos deu e diante das que Ele ainda nos dará. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.